A Constituição, no artigo 6º, faz da saúde um direito fundamental. E nós sabemos quantos cadeirantes estão à espera das pesquisas com células-tronco embrionárias. E sabemos o que significa o Supremo Tribunal Federal cortar toda essa expectativa, esse alento, ainda que daqui a 5, 6, 7, 8 anos, não interessa. É preciso recomeçar o processo que foi estancado há 3 anos. E a saúde é um direito fundamental, está no artigo 6º da Constituição. O princípio da dignidade da pessoa humana é o fundamento da Constituição da República Federativa do Brasil, a partir da Constituinte original de 1988, especificamente em seu artigo 1º, inciso 3º, que trata da dignidade da pessoa física, já que não há o que se falar em dignidade da pessoa jurídica, apesar de seus direitos e garantias. Um princípio intrínseco ao ser humano, desde o seu nascimento, inclusos os direitos garantidos desde sua concepção. A dignidade da pessoa humana é um valor singular, inalienável, que cada pessoa tem e que deve ser respeitado sempre, de forma incondicionada e absoluta. Mesmo quando alguns são relegados a um tratamento indigno, perseguidos, presos ou até mesmo eliminados, este desprezo não muda em nada seu valor incomensurável, já que todo ser humano é em si mesmo digno e merecedor do respeito. Trata-se da essência da norma jurídica brasileira, que orienta o legislador na elaboração de novas normas, ao promotor, ao advogado, ao procurador, ao delegado e a todos os demais, no exercício de suas atividades. O alcance e o sentido da vida e da morte, revelando, sob a égide de um Estado laico, secular e democrático, como o direito é capaz de conferir dignidade às experiências de vida e também aos mistérios insondáveis da morte. Esse notável voto do eminente ministro Carlos Brito representa a aurora de um novo tempo, impregnado de esperança para aqueles abatidos pela angústia da incerteza. Significa a celebração solidária da vida e da liberdade e restaura em todos nós a certeza de que milhões de pessoas não mais sucumbirão à desesperança e à amarga frustração de não poderem superar os obstáculos gerados por patologias gravíssimas, irreversíveis e incuráveis até o presente momento. Mas o Estado, muitas vezes, não consegue propiciar as condições mínimas que a norma constitucional exige. Época em que os remédios constitucionais são mais relevantes, tais como mandado de segurança, habeas corpus, habeas data e mandado de injunção. Remédios estes principalmente aplicados quando o Estado extrapola suas funções e, eventualmente, acaba por ferir a dignidade da pessoa humana. São conquistas recentes da humanidade em favor dela própria, refletidas em questões centrais e fundamentais ao tema, tanto no Brasil como no mundo, como, por exemplo, o direito à vida, à liberdade, à privacidade, igualdade, saúde, educação e segurança. Também em matéria de tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, aos quais o Brasil é signatário. Os direitos humanos são aprovados em nossa Constituição, ora como norma supralegal, ora como lei complementar, sendo que nos dois casos, pela proibição ao princípio do regresso, nunca deverão ser diminuídos. Assim também criadas as normas de aplicabilidade e tutela dos direitos fundamentais, da dignidade da pessoa humana, no artigo 6º da Constituição Federal, os direitos econômicos e sociais. A Lei de Biossegurança dispõe sobre esta matéria em questão de uma forma extremamente equilibrada e de uma forma extremamente razoável. Ela prevê que os embriões congelados somente serão destinados à pesquisa se os casais que doaram o material genético assim autorizarem.
de modo que aqueles que queiram autorizar podem autorizar e aqueles que não queiram não são obrigados a fazê-lo. Em uma matéria que envolve desacordo moral razoável, como esta, em que pessoas esclarecidas e bem-intencionadas pensam de maneira diferente, o papel do Estado, o papel do direito e o papel do Supremo Tribunal Federal é o de assegurar que cada pessoa possa viver a sua liberdade individual, possa viver os seus valores, possa viver a sua crença. Nas instituições de saúde que realizam pesquisa e terapia com células-tronco, a definição do exato momento que começa a vida é fundamental para garantir segurança jurídica, estabelecendo se a técnica ofende ou não o direito à vida e o princípio da dignidade humana. Mas, primeiramente, o que são células-tronco? São células com capacidade de autorreplicação, ou seja, capacidade de gerar uma cópia idêntica de si mesma e com potencial de diferenciar-se em vários tecidos. Para que servem essas células? Diante dessa competência, os cientistas começaram a enxergar na utilização das células-tronco um enorme potencial para a substituição ou reconstituição de tecidos mortos do organismo, podendo observar que essas células são totipotentes, ou seja, ela tem capacidade de gerar 216 tecidos do corpo humano. E elas são extraídas do embrião in vitro, que estão estabelecidos no artigo 5º da biossegurança. É permitida para fins de pesquisa e terapia a utilização de células-tronco embrionárias obtidas em embriões humanos produzidos por fertilização in vitro. Cientistas da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal do Rio de Janeiro anunciaram no início de outubro a criação da primeira linhagem de células-tronco embrionárias humanas do Brasil. A descoberta renovou as esperanças de milhares de pessoas que sofrem com doenças ainda sem cura. É o primeiro resultado prático desde a legalização desse tipo de pesquisa pela Lei de Biossegurança. Essa lei, criada em 2005, foi questionada na Justiça e reconfirmada em maio deste ano pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o uso de embriões ainda gera muita polêmica. E como ficam os embriões in vitro não implantados? Eles ficam congelados por 3 anos ou mais, aguardando a autorização de seus respectivos doadores para fins de pesquisa. Em que momento se passa a existir a vida humana? Para o STF, uma vez tendo positivada a Lei de Biossegurança, ao indeferir a ADI, no artigo 5º da mesma, afastou-se qualquer discussão religiosa ou política sobre o início da vida, que se inicia na anidação, quando a célula fecundada se adere à parede uterina. No plano ético, senhora presidente, gostaria de assentar, em primeiro lugar, que a determinação do momento em que tem início a vida não é uma questão científica, não é uma questão biológica. Esta é uma questão filosófica, esta é uma questão que diz respeito à moral e à fé de cada um. Porém, mais importante do que isto, esta é uma questão irrelevante para os fins da discussão que se trava perante este tribunal, à luz da disciplina dada pelo direito brasileiro. Tudo começou com uma só célula que 9 meses e trilhões de divisões depois transformou-se na forma de vida complexa que é o ser humano. Se depender das previsões dos pesquisadores, as próximas gerações verão um futuro que parece saído de um filme de ficção científica. Um mundo no qual a medicina será capaz de regenerar os nossos corpos. E a chave para a regeneração está em algo microscópico, tão poderoso quanto polêmico: a célula-tronco. Neste universo microscópico, a cada dia surgem novos caminhos, como criar células-tronco a partir de células comuns. Um pesquisador japonês, Shinya Yamanaka, ele conseguiu reprogramar células adultas, células da pele, em células com características das células-tronco embrionárias. Essas células são chamadas células-tronco de pluripotência induzidas, são conhecidas pelo acrônimo IPS. A nova técnica permite que uma simples célula da pele possa se transformar em gordura, músculo ou até um neurônio. O uso
esse embrião para fins de pesquisas viola a dignidade da vida humana? Não, pois sem expectativa de direito, não há por que considerar a violação da dignidade humana. Para quais fins seria utilizada tal tecnologia? Para o aumento da qualidade de vida do indivíduo e da sociedade? Ou seria apenas mais um meio de comercialização da ciência médica, como foi o caso dos bebês de proveta, da fecundação in vitro, em que houve até anúncios comerciais sobre embriões, modelos e gênios. Lei 11.105 de 2005, artigo 5º. É permitida, para fins de pesquisas e terapia, a utilização de células-tronco, embrionárias obtidas em embriões humanos produzidos por fertilização in vitro, e não utilizadas no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições. Inciso 3. É vedado a comercialização do material biológico a que se refere esse artigo, e sua prática implica o crime tipificado no artigo 15 da Lei 9.434 de 97. Um deles, que talvez seja o mais imediato, é você utilizar a célula-tronco não como uma peça de reposição, mas como uma peça de comparação com o indivíduo, com o paciente. Então você pode, por exemplo, pegar uma célula da pele desse paciente, reprogramar essa célula, transformar essa célula num neurônio e estudar, por exemplo, uma doença como esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, Parkinson. Cientistas em todo o mundo já visualizam o dia em que filas de transplante serão uma cena do passado. Equipes nos Estados Unidos e na Europa já conseguem os primeiros resultados. A partir de células de origem animal, eles estão construindo em laboratório órgãos inteiros como um pulmão ou coração. Uns metros a mais numa corrida de quilômetros. O último avanço nas pesquisas sobre células-tronco saiu dos laboratórios da Universidade do Oregon e reacendeu a pergunta: estamos perto de clonar seres humanos? Os pesquisadores usaram uma técnica semelhante à que cientistas ingleses empregaram para criar a ovelha Dolly, 17 anos atrás. As pesquisas com células-tronco provenientes do embrião humano apresentam problemas éticos complexos. O desenvolvimento biotecnológico alcançado poderá permitir que muitas doenças consideradas incuráveis até o momento possam ser tratadas com as células-tronco embrionárias, permitindo que milhares de pacientes tenham uma perspectiva de vida melhor. Daí surge o grande questionamento de muitos: a que preço? Pois utilizar as células-tronco provenientes de um embrião significa tirar a potencialidade dele se tornar um humano. Outros acham que essa potencialidade de se tornar ser humano não existe, porque jamais serão implantados em útero materno, extinguindo qualquer chance de continuar o processo de vida. Então, a discussão que se impõe é: quando o ser humano é considerado pessoa? Existirá uma verdade absoluta para essa pergunta? O nosso posicionamento diante da polêmica do uso de células-troncos embrionárias é de aceitação à sua utilização, tendo em vista as eventuais possibilidades terapêuticas que poderão trazer cura ou melhora de qualidade de vida de inúmeros incontáveis de pacientes. Tal posição decorre do fato de entendermos que o embrião passa a ter status de pessoa no momento da implantação no útero materno, momento esse que permitirá daí o seu desenvolvimento e transformação em um ser humano. Além de tudo, a Lei de Biossegurança que autorizou o uso de células-troncos embrionárias no Brasil foi aceita pelo STF, declarando que as pesquisas com células-troncos não ferem o direito à vida previsto na Constituição Federal. Todo o debate em torno de pesquisas com células-troncos embrionárias incide sobre dois pontos. Existe uma posição contrária, porque defende os conceitos biológicos da vida, que se inicia na fecundação. E existe a posição favorável às pesquisas, que defende o conceito de vida com todos os atributos da pessoa humana, como dignidade, racionalidade, liberdade e relação com os outros. Não podemos afirmar qual posição é a correta, porque elas nascem no íntimo das pessoas, baseadas em seus dogmas e fé, e seus conceitos éticos inerentes à sua existência. Como já registrado, não envolve um embate entre a ciência e a fé, não envolve um embate entre o conhecimento racional e a religiosidade. O
que este Supremo Tribunal Federal irá decidir, e assim se pede e se espera, é que esta é uma sociedade pluralista, uma sociedade capaz de viver e apreciar a divergência. Senhora Presidente, pessoas que pensam contrariamente, pessoas que tenham visão de mundo diferente, podem e devem conviver em respeito mútuo e em harmonia. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, não é meu adversário, é meu parceiro no projeto de construção de uma sociedade plural e tolerante. Deus nos livre do pensamento único, Deus nos livre da moral única. As certezas absolutas, as crenças indemovíveis já trouxeram imenso sofrimento para a humanidade. Segurança, ao indeferir a... Meu, é só esse pedacinho aí, né? Então... Nas instituições de... Mas o Estado, muitas vezes, não consegue propiciar as condições mínimas que a norma constitucional exige.